prefeito é Pedro de Sá. Aqui, queria saber do candidato se o plano de governo dele contempla a criação de escolas de período integral. A escola de período integral é uma necessidade para que a gente possa melhorar essa condição da formação, mas não só com a aula formal de português, matemática. A gente precisa complementar a educação com a questão da cidadania, com a questão da formação cultural, com a questão da atividade esportiva. A gente tem que realmente formar cidadãos por completo. Então, período integral tem que ter. Eu defendo que todas as crianças, todos os jovens tenham educação em período integral, mas não necessariamente 8 horas, 10 horas dentro do prédio da escola. Acho que a escola também deve oferecer aulas de reforço para os alunos que têm dificuldade de passar. Não é simplesmente ter uma lei que tem que passar 90% e se conforma com o que está na lei. Você tem que fazer tudo para que pelo menos 90% realmente aprendam. E isso se faz complementando o estudo, dando aulas de reforço das matérias que têm dificuldades. Mas não tem professor suficiente. Com o recurso que existe na nossa cidade para a área de educação, não tem como dizer que não tem professor suficiente. Também não podemos aceitar que continue, quando falta um professor, as crianças sejam dispensadas porque não tem professor substituto. Isso tem que existir. Então, eu defendo e vou implantar período integral para todas as crianças, para todos os jovens, com a possibilidade de aprendizado de informática, de línguas, atividades esportivas, atividades culturais e atividades de cidadania. Voltar ao que no meu tempo era educação moral e cívica, que a gente cantava hino, que a gente aprendia a respeitar os mais velhos, coisas que hoje estão esquecidas no tempo e que é necessário resgatar. Não porque os pais hoje não queiram dar, mas porque a escola precisa complementar e reforçar essa possibilidade junto com os alunos, e isso a gente vai fazer. Continuando na área da educação, com relação à qualificação profissional, temos a oferta de vários cursos em nosso município. Entre outros, citamos Fábrica da Comunidade, concursos de educação continuada, o Senai, que oferece gratuitamente cursos de aprendizagem industrial, e o Ciesp Cubatão, que patrocina cursos no Senai. Em tempo, vivenciamos os grandes investimentos por conta do pré-sal em várias regiões do país, inclusive em nossa cidade, onde tivemos um significativo aumento nos valores de royalties pagos pela Petrobras. E diante desse atual cenário, gostaríamos de saber quais os seus planos para inserir em Cubatão cursos de formação técnica e de nível superior, para a formação profissional dos cursos demandados do processo de petróleo e gás. Bom, primeiro essa questão da qualificação profissional, eu tive reunião com o Ciesp, com empresários e com sindicatos. Existe um grande desafio que é melhorar a formação educacional para poder melhorar a qualificação profissional. Então, não tem como fazer um curso de qualificação profissional se não sabe ler. E muita gente está saindo da escola sem saber ler. Então, é essencial melhorar a formação para oferecer qualificação profissional adequada. A questão do pré-sal, por enquanto, é só propaganda. A Petrobras, esse ano, teve prejuízo no primeiro trimestre, teve prejuízo porque está dizendo que o pré-sal vai gerar riqueza, por enquanto só gerou despesa. Nós não recebemos um tostão de royalty do pré-sal por enquanto e ainda não tem perspectiva de data para receber. Então, o que tem de verdade na nossa cidade hoje é que está sendo construída uma unidade de diesel na Petrobras. Para essa unidade de diesel, a gente devia estar preparando mão de obra para quando tiver concurso, quando tiver abertas essas vagas, as pessoas da nossa cidade estarem preparadas para ocupar as vagas. Não tem nenhum curso na nossa cidade hoje preenchido por pessoas de nossa cidade que esteja preparando para essa oportunidade de emprego. Quando a unidade de diesel estiver pronta daqui a 2 anos, vão perguntar assim, quem que tem, vamos fazer um concurso para ver quem vai entrar nessas vagas. Não vai entrar ninguém de Cubatão de novo. As boas vagas de emprego estão sempre para fora, porque a qualificação profissional
não é feita olhando o que vai acontecer. Hoje a gente devia estar fazendo curso de logística, porque daqui a algum tempo também a Ultrafértil vai duplicar o porto que ela tem aqui na cidade. Vai precisar de pessoas preparadas na questão de logística. Quem está preparando logística na cidade? Quem está pensando no que vai acontecer daqui a 2, 3, 4, 5 anos? A gente tem que parar de correr atrás do rabo, como se falava antigamente. Fechou uma fábrica, depois que fecha você fala assim, agora vamos correr atrás do BNDES para arrumar dinheiro para MD Papéis, vamos ver o que vai fazer com o pessoal que ficou desempregado. Uma fábrica não fecha de um dia para o outro, ela demora 2 anos para fechar pelo menos. Então tinha que estar conversando e garantir os empregos antes que eles desapareçam e preparar para os empregos que vão surgir antes que eles se apresentem, porque se esperar aparecer, depois não adianta mais. Quem vai ocupar a vaga por falta de qualificação da nossa população é quem vem de fora. Então, ou a gente rediscute a nossa cidade, implanta um sistema de qualificação dirigido para as vagas que vão surgir, ou toda vez a gente vai preparar gente para as vagas que já estão ocupadas e vai continuar cheio de gente desempregada, apesar do pátio da cidade dizer que é o que mais emprega no estado de São Paulo. Isso, para quem anda pela cidade como eu ando, como a minha equipe anda, é uma grande piada, porque tem muita gente na nossa cidade desempregada e muitos, inclusive, precisando viver do emprego da política para poder garantir uma melhoria. Por isso que eu não censuro, mas muita gente acaba votando por conta do emprego da política, simplesmente porque aqui a população tem sido preparada para enxergar que, olha, o seu horizonte é limitado até ali, e na verdade não é. Nós temos que escrever uma história diferente, mostrar que não tem limite para os horizontes da nossa juventude, do nosso trabalhador e da capacidade nossa de formar gente para ocupar as melhores posições. Eu só queria comunicar que, após a leitura das questões que foram elaboradas pela diretoria, o público presente. Há cerca de 30 anos foi implantada a atual cobertura do canal da Avenida Nossa Senhora da Lapa, o qual foi construído em 1971. E provavelmente há 20 anos, nossa comunidade tem solicitado a abertura do mesmo, para a realização de atividades de limpeza, desassoreamento, melhoramento da drenagem e escoamento, permitindo maior vazão das águas fluviais para erradicar as inundações. Diante de tal necessidade, visualiza-se por parte de nossa comunidade a readequação arquitetônica de toda a extensão desse canal, nos moldes da Avenida R. Border, inclusive com a implantação de ciclovia. O seu plano de governo contempla realizar essas ações? Bom, em primeiro lugar, falar da limpeza do canal da R. Border, que a comunidade vem reivindicando. Eu quero dizer o seguinte: não precisa tirar tampa de canal hoje em dia para ver qual é a situação do canal. Tem vistoriador eletrônico, você solta um robozinho numa ponta do canal, você vai até o outro lado, você sabe tudo que tem lá dentro sem precisar tirar tampa nenhuma. Então, é um método mais simples, mais barato, porque você, mesmo que você tire a tampa, você não vai tirar a tampa do canal inteiro para verificar. E não pode pôr uma pessoa andando lá dentro, porque existe um acúmulo de gases, tem uma série de problemas que você não pode botar uma pessoa andando dentro do canal a qualquer momento, em qualquer situação. Então, por processo eletrônico, verifica-se qual é a condição do canal. A questão da enchente, se a comporta estivesse funcionando, o problema da enchente seria muito menor do que é hoje. Só que já está visto também que só a comporta não é suficiente para resolver o problema da enchente. Então tem que colocar a comporta, que, para quem não sabe, a comporta é uma portinha que não deixa a água da maré entrar na tubulação. Então, quando chove, a água da chuva tem para onde entrar. Entra na boca de lobo, vai pelos tubos, até chegar lá e encontrar de frente com a água da maré, no ponto que a comporta está lá. O que a gente precisa fazer? Quando a maré está alta, a comporta está fechada, e aí, se chover muito e chegar no mesmo nível, a gente tem que jogar essa água para o lado de fora, através de um sistema de bombas, que já está estudado desde 86, que eu estudo esse problema na prefeitura. Todo mundo passa, mas é uma obra enterrada. E como as pessoas, no período da eleição, não é um período que chove muito, esquecem da enchente que teve, acabam votando sem lembrar que a obra enterrada às vezes é mais importante do que a maquiagem. Então, resolver definitivamente o problema de enchente na Vila Nova, que não é só o canal da Nossa Senhora da Lapa, a gente tem que pensar, o canal da R. Border também é uma entrada de maré, apesar dele ser mais fundo, então ele demora mais,
mas aqui em frente ao Pita, não é só o canal da Nossa Senhora da Lapa que a gente vai resolver, eliminar o problema da enchente na Vila Nova, na Vila São José, na Vila Natal, no Costa Muniz e no Vale Verde. São obras de engenharia muito simples de serem feitas, que exigem uma certa despesa, mas que cabe muito bem dentro do orçamento da cidade. Então, esses bairros que eu elenquei, a gente resolve, em no máximo um ano a gente consegue executar essas obras e eliminar o problema da enchente, as pessoas pararem de perder móvel, de ficar andando na água com esgoto e pegar doença. Tem um monte de problema que a enchente causa, que às vezes a gente nem sabe que é por causa da enchente. Então, como engenheiro, eu posso garantir para vocês, eu resolvo o problema de enchente. Claro que tem bairro que é mais difícil. A Ilha Caraguatá é um bairro muito baixo, é mais difícil resolver. Tem solução de obra de engenharia, mas é uma outra oportunidade. Hoje a gente está aqui para falar dos problemas da Vila Nova. A Ilha Caraguatá, tomara que faça um encontro desse, eu tenho a chance de falar lá também. Mas, então, tanto a questão da limpeza do canal, quanto a questão da enchente, é fácil resolver. A questão da ciclovia em cima do canal, já foi falado isso também, já faz mais de 15 anos que a gente está discutindo essa questão do canal virar uma ciclovia, mesmo porque tem árvore lá que está muito grande, muito pesada, a tampa de concreto que tem no canal não foi feita para aguentar uma carga do jeito que tem lá, de terra, árvore, mais um monte de coisa. Então, precisa remover aquela terra e é plenamente viável ter ciclovia. Até porque as ciclovias na nossa cidade não levam nada para lugar nenhum. A gente tem que começar a interligar todos os bairros através de ciclovias, ciclovias seguras, que permitam às pessoas se deslocar em segurança, com qualidade de vida e num lugar adequado, que é a ciclovia para andar de bicicleta. A nossa população inteira tem bicicleta, só não tem lugar para andar de bicicleta. O bairro da Vila Nova conta hoje com cerca de 100% das vias pavimentadas e servidas por iluminação pública. Entretanto, um número significativo de vias precisa de recuperação no pavimento. Também as calçadas, em sua maioria, estão em condições impróprias e nossas praças necessitam de reformulação em seus projetos para se modernizarem tanto quanto ao mobiliário, na atualização paisagística e arborização. Como você espera atender essa demanda? Bom, primeiro a questão dos 100% de via pavimentada, é quase 100%, mas a gente tem ali atrás da Cruzeiro do Sul, tem uma comunidade que mora ali que não é pavimentada a via para chegar até ela. Tem a questão da Vila Noel, que vai se resolver, tirar ou não vai tirar. Não é Vila Nova, mas o caminho para chegar nessas comunidades é a Vila Nova. Então, os bairros que não têm pavimentação, a gente tem que parar de falar assim, não posso fazer nada porque não é meu, tal, mas só que tem gente morando lá 10, 20, 30 anos e continua se dizendo assim, não posso fazer nada aqui porque tem problema com ecovias ou tem problema com não sei o quê. Todos os problemas são do prefeito e todos têm que ser resolvidos pela prefeitura. Então eu garanto que não vai ter rua mais sem pavimentar. A questão da reforma de calçadas, das calçadas esburacadas, isso é uma vergonha. Arruma-se um pedaço da quadra porque o vereador pediu, ou porque o presidente da sociedade conhece alguém lá na Cursã. Tem que arrumar a rua por inteiro, tem que arrumar a calçada de esquina até esquina. E tem que fazer uma programação que toda pessoa possa acompanhar. Quando você faz 50 metros nessa rua, 10 na outra, 20 na outra, você mede 2.000 metros e ninguém vai procurar, nem vai ter como achar se tinha 2.000 metros feitos ou não tinha. Agora, se você fala assim, eu vou fazer a Nações Unidas inteira no mês de janeiro, fevereiro e março, depois eu vou fazer o canal da Nossa Senhora da Lapa, porque são as vias que passam mais gente, depois eu vou fazer 15 de novembro, 7 de setembro, ou começar de lá para cá, enfim, Martins Fontes. O que tem que definir é uma hierarquia de quantidade de pessoas que passam nas ruas e consertar definitivamente todas as calçadas. Não é possível que a gente vai continuar, um conserta, outro não conserta, só que você não consegue chegar na esquina sem cair num buraco. E tem mais coisa nessa pergunta? Bom, acho que era isso daí. Então vamos abordar agora o tema saúde e assistência social. Eu acho que, antes de mudar de tema, meio ambiente tem 3 coisas que eu coloquei aqui que eu acho que também são importantes a gente pensar. Primeiro, uma cidade que nem Cubatão não pode continuar vivendo sem ter coleta seletiva adequada.
é absolutamente necessário, é exigido. A gente gasta um dinheirão para jogar lixo no aterro sanitário lá no sítio das Neves em Santos, se desperdiça um monte de espaço porque está jogando fora lixo possível de ser reciclado. 60% ou 70% do volume de lixo, o peso não, porque o peso está mais no material orgânico, mas do volume de lixo é material reciclável. Está ocupando um monte de espaço. Um aterro sanitário que podia durar 100 anos, dura 30 anos, 20 anos, por conta de não ter coleta seletiva. Então, no meu governo vai ter conscientização do que é coleta seletiva e vai existir a coleta seletiva. A questão da arborização urbana, as pessoas não percebem a importância da árvore na rua. Todo mundo quer que tire a árvore da sua rua. Só que árvore diminui a temperatura no verão, segura a poeira. Todo mundo fala, aumentou a poeira na minha casa, acho que as indústrias estão poluindo mais. Não é que estão poluindo mais, está poluindo igual. Só que tirou um monte de árvore, a poeira que ficava na folha da árvore vem para dentro de casa. Suja a roupa, suja tudo. Então, a arborização urbana a gente vai tratar com seriedade. E a questão das energias alternativas. Os próprios públicos, principalmente, começar a usar energia solar, começar a usar outras formas de energia que permitem gastar menos com consumo de energia elétrica, com fontes que estão se esgotando, para a gente poder utilizar fontes permanentes. Então, na área de meio ambiente, acho que esses 3 pontos também são essenciais, fazem parte do meu plano de governo e serão implementados na nossa cidade. Saúde e assistência social. Eu queria aproveitar para complementar agradecer a presença de 2 membros do Conselho de Saúde, né, que é o Paulo Rodrigues e o Léo, né, que é o atual presidente do Conselho. E o Paulo é o vice. O município de Cubatão mantém atendimento médico descentralizado através de unidades básicas de saúde, localizadas em diferentes bairros. Apesar de seus 60 anos de fundação e cerca de 22 mil moradores, o bairro da Vila Nova é carente desse tipo de estabelecimento. A falta desse equipamento em nosso bairro acarreta o deslocamento diário de nossa comunidade para a utilização de UBS vizinhas, casos do Jardim 31 de Março e Vila São José. Por inúmeras vezes, essa demanda foi elencada como prioritária por nossa comunidade e vem sendo inserida na peça orçamentária do município, sem resultado satisfatório. Tendo em vista essa situação, perguntamos: qual será a sua ação para atender essa demanda, caso seja eleito prefeito de Cubatão? A Vila Nova já passou do tempo de ter uma OBS. Porém, não sei se seria o lugar adequado aquela quadra que foi desapropriada na rua São João com Dom Pedro. Lá tem projeto, tem uma parte do recurso, porque quando gastaram o recurso para fazer a OBS do 31, sobrou uma parte do dinheiro que foi doado pela Copebras para fazer a OBS. Então, uma parte do recurso pelo menos existe. Eu vou fazer uma discussão com a comunidade da Vila Nova para decidir se o melhor lugar é lá ou se seria aqui na Martins Fontes, próximo do hospital, mas uma unidade para atender, que seria exatamente a função da UBS, mais próximo do pronto-socorro, próximo do hospital. Por quê? Porque ali já se concentra toda a área da saúde. Você colocar uma unidade, às vezes no meio da área residencial, não é o melhor caminho para se resolver um problema. Eu acho que a Vila Nova tem que ter a discussão do lugar onde seria, vai ser feita junto com essa sociedade de melhoramentos, mas nós vamos fazer uma unidade básica de saúde para a Vila Nova. Vamos ampliar os horários de unidade básica de saúde, porque muita gente acaba indo parar no pronto-socorro e o pronto-socorro às 7 horas da noite ninguém consegue ser atendido, fica uma fila danada, o atendimento é de baixa qualidade. Então as unidades básicas de saúde têm que atender num horário maior para permitir que serviços de saúde preventiva sejam desenvolvidos próximo da comunidade mesmo, e a gente vai fazer isso daí. E a outra coisa que é um absurdo, já falando de saúde, onde hoje é a policlínica, estava interditado há 4 anos atrás, o prédio não tem condições de funcionar como uma policlínica, foi desinterditado, funcionou por mais 2 anos e chegaram à conclusão que realmente não pode funcionar. Estruturalmente aquele prédio está rachado e, além disso, tem uma condição sanitária precaríssima, porque ele está abaixo do nível da rua. Então a questão da umidade, do teto baixo, da circulação de um monte de gente doente lá dentro é totalmente inadequado. Bom, existia um projeto para implantar naquele lugar um centro de especialidades médicas que estava contratado, a obra custava 23 milhões de reais,
17 milhões de reais seriam gastos para comprar todos os equipamentos dos exames que hoje são feitos fora do nosso município. E hoje nem estão sendo feitos. Tem uma orientação para os médicos que é para não marcar os exames, porque não querem pagar, como não pagaram as clínicas e as clínicas não estão fazendo o exame, então a orientação que foi dada para o médico, não receita esse exame, porque nós não estamos pagando, então não tem como fazer. Isso estaria sendo feito no nosso município, se tivesse gasto 40 milhões, e não é 40 milhões do cofre da prefeitura, vai no governo estadual, que o governo estadual está bancando os centros de especialidades. Agora, em vez disso, jogou-se isso fora porque era muito dinheiro no centro de especialidades, mas não era muito dinheiro 30 milhões num parque. Saúde e educação não foram prioridades no atual governo, serão no meu governo. Quais serão suas ações e projetos para melhor subsidiar financeiramente as entidades filantrópicas como a PAI e a Casa da Esperança, para que essas continuem viabilizando os atendimentos multidisciplinares prestados a crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais? Eu acho que a entidade filantrópica não pode falar simplesmente vai aumentando o recurso porque isso resolve o problema. A gente tem que acompanhar a eficiência dos tratamentos que estão sendo dados, a gente tem que colocar a assistência social da prefeitura trabalhando em conjunto, porque não basta tratar da pessoa que tem necessidades especiais, a família precisa de uma assistência, muitas vezes não tem com quem deixar, fica em casa solto, ou que nem eu fui hoje, essa semana no Costa Muniz, um rapaz lá que fica no chão o tempo inteiro, precisa de fralda, a mãe foi procurar a fralda na assistência social, perguntando, mas é para a senhora? E aí ela falou um monte de malcriação lá. Então, isso só acontece porque realmente a prefeitura não está acompanhando o que acontece na nossa cidade. Então, se precisar aumentar a verba, eu aumento a verba, desde que a assistência esteja sendo bem prestada, desde que a ação social, a assistência social da prefeitura acompanhe o que está sendo feito e esteja também dando assistência para a família. Entidade beneficente não é depósito de dinheiro ou forma de desviar dinheiro. Tem que ser bem acompanhado. Eu tenho certeza que elas são muito eficientes e podem ser mais ainda, desde que a prefeitura seja parceira de verdade e não apenas ajudar para se livrar da responsabilidade. Funcionalismo público. A administração municipal não se estruturou para acompanhar o progresso e as novas tecnologias que se desenvolveram no serviço público. As decisões são tomadas em função das emergências e sem visão integrada de longo prazo. Observa-se uma disparidade entre os níveis salariais do mercado e os pagos na prefeitura. Para o nível básico são elevados e para o nível técnico baixos. De que forma você pretende valorizar o funcionário público? Essa história de que o nível básico é elevado, na verdade não é que o nível básico da prefeitura é elevado, nos outros lugares é que ele é baixo. Eu pretendo valorizar todo mundo, e eu acho que quem entra num emprego ganhando R$ 1.200 merece uma possibilidade de evoluir no seu salário. Eu vou acabar, por exemplo, com essa palhaçada que a prefeita sempre fala, que existem salários de R$ 90 mil na prefeitura. Isso é uma mentira para justificar a incompetência. O maior salário da prefeitura é R$ 14 mil. Ninguém recebe mais do que R$ 14 mil. Nós temos uma certidão expedida pela prefeitura dizendo isso. E isso é salário de mestre ou de supervisor na Petrobras. Então, um engenheiro e um médico, por exemplo, da prefeitura ganhando R$ 1.800, a gente nunca vai ter médico de qualidade, a gente nunca vai ter atendimento de saúde de qualidade. A gente tem que rever essa questão. Eu vou trabalhar com funcionário público porque o meu sonho, a minha utopia é ver o funcionário se sentindo dono da cidade, cuidando da cidade como da sua própria casa. Então, se tem um lugar que está sujo ou um lugar que tem buraco, ele liga para o setor que cuida desse assunto e ajuda a resolver o problema. Eu vou trabalhar totalmente integrado com os funcionários. Eu sou funcionário público. Acho que um funcionário desmotivado é mau atendimento na saúde, é mau atendimento na escola, é dinheiro jogado fora. Então a gente tem que motivar o funcionário, tem que criar o plano de cargos, plano de carreira, cargos e salários. Enfim, tem que mostrar para ele que ele tem valor, que ele pode crescer profissionalmente, tem que pagar os pisos salariais de cada categoria e tem que
torná-lo responsável por tudo que acontece na nossa cidade. Segurança Pública. Segundo as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, os delitos de furto em geral e roubo de veículos vêm crescendo em nosso município. O tráfico de drogas também teve um crescimento acentuado. O policiamento militar e civil em Cubatão nos parece insuficiente. Na sua política de segurança pública, estaria contemplada implantação da Guarda Municipal em Cubatão, desenvolvimento do sistema integrado de monitoramento, além de buscar verbas estaduais e federais para projetos na área de segurança pública? Bom, em primeiro lugar, que eu acho que segurança pública, eu jamais ficaria dizendo por aí que a culpa é do governo do estado, que eu não tenho nada a ver com isso. Se eu sou prefeito da cidade, eu sou responsável pela segurança pública. Eu faço guarda municipal com dinheiro que é hoje gasto com vigilância patrimonial. Em vez de ficar cuidando de prédio você põe alarme, põe câmera e toma conta, uma pessoa toma conta de 10 prédios. E hoje o que a gente precisa é guarda municipal, é agente público andando pelas ruas, fazendo ronda em todos os bairros. Para quê? Para garantir a segurança das pessoas. Isso não tem dúvida que a gente vai fazer. Colocar câmeras e criar a central de monitoramento. Toma-se conta de estradas inteiras com um centro de controle, controla essa estrada inteira. Acontece qualquer coisa, em 2 minutos tem alguém lá do lado para trocar pneu, para ajudar. Então, a gente vai administrar aproveitando a evolução que aconteceu, que permite a gente fazer isso desse jeito. Então, vai ter câmera para fiscalizar, vai ter guarda municipal, vai ter trabalho integrado com o governo do estado para poder trazer bases comunitárias para todos os bairros. A região do Casqueiro, dos Bolsões tem que ter base comunitária. A Vila Nova tem que ter o policiamento. A gente está próximo da base, mas o policiamento não está na cidade. É insuficiente o policiamento na cidade. A questão da polícia civil, trabalhar também em sintonia. A questão da inteligência na polícia, de verificar onde estão os problemas e combater o problema, e ter apoio do poder público para combater os problemas que tem na cidade. A gente tem que parar de se esconder e dizer que a culpa é da estatística, a culpa é do não sei quem. A gente tem que assumir a responsabilidade, fazer a nossa parte e resolver todos os problemas. A questão da segurança se resolve com isso e também dando atividade para quem está hoje na ociosidade. Quanto mais tiver o que fazer, quanto mais o jovem enxergar que ele pode ir mais longe através de outros caminhos, ele vai deixar de ir para esse caminho. Então, criar novos horizontes faz parte da nossa política de segurança pública, mas com certeza, guarda municipal, câmeras para monitoramento e trabalho integrado com a Secretaria de Segurança Pública do Estado são obrigação de qualquer prefeito sério. Transporte. No setor ferroviário, a Agência Nacional de Transportes Terrestres concedeu o direito de passagem nas linhas da MRS Logística para a Holding Brasil Ferrovias, formada pela Ferronorte, Novo Oeste e Ferropan, Ferrovia Centro-Atlântica e América Latina Logística do Brasil. Em meio a essa concessão, a Prefeitura Municipal de Cubatão ficou responsável de implantar passagem elevada, viaduto ou mesmo passagem subterrânea na passagem em nível do ramal ferroviário na Rua Paraíba, que fica no bairro da Vila Nova. Depois de cerca de 15 anos, nada foi feito. Que ações podemos esperar de vosso governo caso seja eleito? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que todos os governos falam dessa questão das passagens em nível e não tem nenhum projeto dentro da prefeitura para fazer qualquer viaduto, qualquer passagem subterrânea na ferrovia. A gente está falando de Rua Paraíba, mas a Avenida Miguel Couto, que é a principal entrada da cidade, fica parada porque o rabo do trem fica no meio do caminho. E aí fica parado 10 minutos, 15 minutos. Isso é uma vergonha na cidade, onde já se viu. A Rua Paraíba dá para resolver com passagem subterrânea. Eu pretendo colocar passagem subterrânea, mas enquanto não põe a passagem subterrânea, que é uma obra mais complicada, colocar as cancelas. E se a LL exige que tenha alguém do lado da cancela 24 horas para poder operar a cancela quando não está funcionando, a gente tem que fazer isso daí. É a obra mais rápida que tem e elimina o problema do trem apitando que nem um louco e acordando todo mundo de madrugada, de noite, passa de ponta a ponta apitando.
Isso não dá mais para aguentar, e também não dá para aguentar desculpa de que não deu para fazer. Então, primeira providência, colocar a cancela em todas as passagens de nível, com a guarda municipal ou uma vigilância acompanhando esse funcionamento da cancela. E, em paralelo a isso, resolver definitivamente a questão da travessia. Na Praia Grande se resolveu o problema de travessia de pista através das passagens subterrâneas, limitado o tamanho de quem vai passar. Então, por exemplo, na Rua Paraíba, mas um caminhão não vai passar se você fizer uma passagem só com 3 metros de profundidade. Mas eu resolvo o problema. O caminhão não é para ficar circulando por todas as ruas da cidade. Então, eu posso limitar fluxo de veículo pesado também através dessas medidas. E aí permitir que a margem da rodovia seja utilizada como ciclovia contínua, sem interrupções, permitindo que quem está lá na Vila Esperança passe pela Vila Nova, chegue até a indústria para ir trabalhar de bicicleta, ou vá para o Perequê de bicicleta, ou se desloque para todos os lugares possíveis, utilizando as margens das ferrovias, que tem um espaço que é possível utilizar e que muitas vezes acaba sendo invadido para outra finalidade. Eu vou fazer ou por viaduto ou por passagem subterrânea, em comum acordo com, e até usando, muitas vezes outra coisa, muitas vezes é possível usar TAC, que é o termo de ajustamento de conduta. Uma empresa leva uma multa, ou tem que fazer alguma remediação na questão da cidadania ou na questão do meio ambiente, e pode-se usar esse recurso direcionando para esse tipo de problema. Então nós vamos enfrentar os problemas e parar de se esconder dos problemas mais sérios, ou de deixar o pessoal esquecer e ficar discutindo isso de novo depois de 4 anos. Agora eu vou fazer a leitura da última questão elaborada pela diretoria, né? Em seguida, quem quiser fazer pergunta ao candidato, só lembrando que a questão não pode ser dos temas já abordados agora, né? Cultura. A presença de um movimento cultural expressivo levou a municipalidade, em 1985, a dar início à construção do Teatro Municipal, hoje inacabado e com obras paralisadas. Temos a música como papel determinante e de destaque no cenário cultural da cidade. E a nossa Escola Técnica de Música se encontra em mau estado de conservação. Entretanto, o nosso município reveste somente uma pequena porcentagem do orçamento para a cultura. Que ações e projetos podemos esperar de seu governo para que possamos ver a realização da manutenção permanente do patrimônio histórico e a implantação de equipamentos culturais? Bom, em primeiro lugar, a questão do conservatório. Começar 20 reformas ao mesmo tempo, sem ter dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo, e tudo com uma mesma empresa, é irresponsável. No mínimo, é irresponsável. O conservatório, que é um centro nato de formação de músicos e de dançarinos, que sempre foi uma referência nacional, Tatuí e Cubatão sempre foram referência nessa questão da música, hoje está fechado. Agora abriram, no meio da obra, a obra ainda parada, ou meio em andamento, ou uma enganação lá que fizeram, abriram o conservatório para dizer na eleição, para ninguém ficar falando na eleição, que o conservatório ainda está fechado. Só quem não mora aqui no bairro é que cai no conto do vigário de que o conservatório está em condições de funcionar. Então, é uma irresponsabilidade o conservatório ficar fechado. Eu entendo que a gente tem que ter núcleos de formação musical em todas as escolas. Tem muita gente que quer estudar no conservatório, e o conservatório, por ser um curso técnico, ele exige um grau de vocação para a música mais apurado. Então a gente tem que criar outras formas de ensinar a música e de desenvolver, porque muita gente gosta disso, e essa é uma das formas de resolver o problema da segurança que eu estava falando. Então é dar ocupação, é valorizar, é proporcionar a quem quer aprender alguma coisa, que essa pessoa tenha chance de aprender. Então, na questão do conservatório, eu entendo isso, que ele tem que chegar a todos os lugares. A questão do teatro municipal, aí eu volto de novo a falar do Anilinas. Eu não quero falar mal do Anilinas, não, eu acho até que pode ter ficado bonito. Mas gastar 30 milhões para construir um prédio, um cinema, quando você tem um teatro que pode virar um cinema, gastando em vez de 30, 3 ou 4 ou 5 milhões, e guardando os outros 25 milhões para guardar nas outras áreas de lazer que tem na cidade, que estão completamente abandonadas, como Cutiapará, Parque das Primaveras e Perequê, não tem o menor sentido essas coisas.
eu vou colocar o teatro em funcionamento. Claro que ele não vai ser o teatro que foi projetado em 1986. Ele vai ser um teatro adaptado para as condições das nossas necessidades e para a questão do... Já se gastou lá muito dinheiro, não dá para ficar pondo dinheiro lá sem saber qual vai ser o resultado. Então a gente vai colocar o teatro em funcionamento. A sala grande, lá são 2 salas, uma menor e uma maior. A sala menor, ela tem condição de ter poltrona, de funcionar mais como um teatro. E a sala maior, hoje, seria um teatro de arena. Inclusive porque, por exemplo, a gente faz formatura de escola em centro esportivo. Podia ser lá no teatro. Então a gente tem que garantir condição mínima de segurança, condição de acesso e circulação, iluminação adequada, ventilação adequada e colocar o teatro para funcionar, colocar o teatro à disposição da comunidade. Outra coisa que é importante, existe a Lei Rouanet, que permite captar recursos de imposto de renda de qualquer das indústrias que tem por aqui pela cidade, para facilitar projetos culturais. E isso não é só para grandes obras, isso é para programa de incentivo a grupo de dança, é para grupo de teatro. A Lei Rouanet, ela é uma oferta de recursos gigantesca para valorização cultural. A gente vai criar uma situação que permita desenvolver projetos para cada grupo cultural e oferecer a oportunidade de cada um gerir. Aconteceu uma vez, não deu muito certo quando se fez isso com o teatro, mas o fato de uma vez dar errado não quer dizer que vai dar errado todas as vezes. Então a gente vai insistir em fazer o que é certo, em captar recursos da forma mais adequada, que é a Lei Rouanet, e prestigiar os eventos culturais. Não adianta a gente fazer um danado de bom e só trazer grupo de fora para se apresentar no danado de bom, quando os grupos da cidade querem se apresentar de graça. Paga um monte de dinheiro para gente que vem de fora, podia pagar um pouquinho só para os grupos daqui, eu tenho certeza, não ia faltar grupo muito bom para se apresentar, a população ia ficar feliz de ver gente conhecida cantando, dançando e enriquecendo os eventos que tem na nossa cidade. E aqui torra-se dinheiro para jogar fora e não mantém o dinheiro aqui, porque enriquece a economia. Não é criando regra obrigatória, é valorizando e gastando dentro da própria cidade. Então a cultura para mim é prioridade. A cultura e o esporte são educação complementar, são essenciais para a boa formação do cidadão. Eu vou prestigiar todos os grupos culturais, dança, até tem coisas que a gente nem imagina. Tem uns repentistas, tem uma série de formas culturais desenvolvidas por pequenos grupos que tem que ser popularizadas. Então a gente vai prestigiar todas as manifestações culturais da cidade. A gente vai fazer eventos, os centros esportivos ficam fechados a maior parte do tempo. Podia ter festival de música, podia ter o Soletrando de Cubatão ali dentro de um centro esportivo, levar as escolas para lá, mostrar que assim está se aprendendo um pouquinho mais. A gente tem que colocar os equipamentos públicos à disposição da população, principalmente para desenvolver cultura e esporte. Isso é prioridade no meu plano de governo e é prioridade para mim porque eu vivo isso. Eu gosto de esporte, eu gosto de cultura e eu também sinto falta de cultura. E até saiu outro dia uma manchete no jornal, só cinema não resolve. Foi exatamente essa mensagem que eu quis dar na entrevista que eu dei para o jornal outro dia. Fazer um cinema onde você vai lá, paga e vai embora, as pessoas estão precisando na nossa cidade de lugar onde elas se encontrem, onde as famílias se relacionem. Todo mundo pede shopping em Cubatão, porque aqui não tem um lugar, um parque, onde as famílias tenham atividades em conjunto. No shopping todo mundo come junto, todo mundo olha a loja junto, todo mundo vai no cinema junto. Tem que ter atividade em conjunto. Deixa eu falar. Eu lembrei agora da questão da saúde. Não tem cabimento, por exemplo, a gente não tem uma farmácia aberta 24 horas na cidade. E não tem 24 horas aberta porque a farmácia descobriu um jeito de se proteger. Ela atendia através da gaiolinha. Só que o que aconteceu? O cara ia comprar remédio, ele perdia o remédio, o dinheiro e o carro. Então ele não resolvia o problema da doença em casa e ainda ficava sem tudo que ele tinha. Então a farmácia fechou, porque o consumidor estava sendo roubado. Está mais do que na hora de ter pelo menos uma parte da cidade que tenha atenção 24 horas da polícia, onde haja farmácia, onde haja possibilidade da gente atender as necessidades básicas. Então isso também faz parte do meu plano de governo, garantir
uma farmácia 24 horas e garantir que a farmácia pública tenha todos os remédios necessários à prevenção da saúde. Porque quando você não dá o remédio preventivo, a doença agrava e é 20 vezes mais caro tratar a doença do que prevenir a doença. Desculpa o gancho, é que fez um brinco. Um abandono enorme dos animais, tipo cachorro, gato e outros bichos. Nós achamos, né, uma vez, 2 cavalos, 3 cabras, com os cabritos, é sério isso, 3 cabras, com algumas galinhas, patos e outros animais jogados lá nas contas, na água fria, quando da desmobilização de uma parte daquelas moradias. Muitos cachorros que viraram selvagens e foram mortos cruelmente pelas pessoas. Nós levamos isso, tivemos uma confusão enorme uma vez dentro do Conselho de Saúde, porque nós levamos isso para a Secretaria de Saúde e nós passamos um mau pedaço. Eles não, além de eles não reconhecerem isso, eles têm uma desculpa que não cola para ninguém, que é a desculpa de que isso é uma questão do Estado. Como o candidato disse, isso não é uma questão do Estado, isso é uma questão da cidade. Se tem uma autoridade pública, ela tem que tomar conta daquilo que é inerente a ela e para a qual ela foi eleita. O que o senhor... E dizem e jogam isso na culpa do Estado. Nós tínhamos há um mês atrás, aproximadamente ou mais, pasme, 2.400 e poucos animais abandonados. Deve ter crescido enormemente porque se desmobilizou as famílias. Não se educou a família para que não acontecesse isso. Não se preveniu, não se preparou. O que o senhor pretende fazer com uma coisa dessas, uma coisa tão trágica dessa, que tem em mente fazer com isso? Obrigado, Paulo. Acho que é um assunto bem lembrado e eu só vou fazer um parênteses. Infelizmente se trata não só os animais desse jeito, como as pessoas. Pega de lá da serra, joga lá no Bolsão 9 e acha que resolveu o problema das pessoas. Vocês melhoraram de vida. Quando eu digo que a assistência social tem que estar perto, é para tudo. Então, essa questão do animal, é séria, a gente não tem lugar para colocar 2.400 animais, como você está falando, como é séria a questão do dependente químico. Eu já estive conversando até, porque eu acho que a relação do ser humano com o animal acaba ajudando a resgatar. Então, eu acho que a gente tem que ter um espaço onde a gente pense no dependente químico e também no animal. Mostrar para o dependente, para o homem de rua, restabelecer a relação de afetividade. Então, eu acho que a gente tem que ter um espaço adequado, que pode ser lá em Itutinga, tem que ser em um dos sítios que a gente tem por aí, mas tem que adequar. É um assunto que não é fácil resolver, porque todo mundo fala disso, mas quando fala que tem que fazer castração, tá, um monte de gente não leva para castrar, abandona realmente o bicho. Quando você volta lá, tem um monte de cachorrinho, um monte de não sei o que, é uma gracinha quando é pequenininho. Depois cresce e ninguém quer. Então todo mundo quer o filhotinho, mas quando cresce, larga na rua. Outra coisa que é importante, as pessoas precisam saber que pode levar para o apartamento, geralmente. Não leva porque é pequeno o apartamento, vai ficar desconfortável. Tem que resolver, o poder público tem que resolver. O centro de zoonoses lá tá pequeno demais, não tem cabimento que nem também. Você vai lá hoje, tem cachorro amarrado lá de fora. Tem umas coisas que eu não entendo. Agora, eu acho que o tratamento é através disso, criar um centro. Tem muita gente que gosta de animal. A gente tem, infelizmente, hoje não está aqui uma candidata que participa da ADVAC, que é justamente para resgatar essa questão do animal. Eu não tenho uma solução fechada para esse assunto. Eu tenho uma ideia, que é tratar disso junto com a questão do tratamento dos dependentes químicos, integrar as duas coisas, porque o dependente cuidando do animal abandonado, e criar um núcleo onde a gente possa ter, não 2.400 animais, mas um certo número de animais. Você falou também de cavalo, cabrito. Quando eu trabalhei quando eu fiz a remoção lá do São Marcos, e até me acusaram, você não deixa o pessoal levar animal, tal.
e por sorte eu tinha uma fotografia que tinha uma mulher entrando numa Kombi com 5 cachorros, porque ela morava sozinha com 5 cachorros. Ela falou, eu não vou me separar dos meus cachorros, ou eu vou com o cachorro ou eu não vou. E aí ela mudou com os 5 cachorros dela, não sei, deu uns probleminhas lá no apartamento, mas ela foi com os cachorros. Mas lá também tinha um porco lá que parecia um boi. E a assistência social fez um trabalho de conscientização do dono do animal, e ele vendeu o animal, ou foi para o abate, ou teve uma destinação. Por isso que eu digo, a assistência social na nossa cidade, infelizmente, ela é relegada a segundo plano. Eu vou trabalhar totalmente integrado, inclusive conversei com o pessoal da assistência social, verifiquei quais são os anseios, quais são as necessidades para que a assistência social funcione bem, e a gente vai trabalhar junto com a assistência social na orientação das pessoas para que minimize o problema do animal abandonado, e os animais que já estão abandonados, promover feiras de adoção, integrar com outros lugares que também tenham oportunidade da gente estar oferecendo os animais. Mas é um problema, como eu disse desde o começo, todos os problemas que tem dentro do município são problemas do prefeito. Não pode se esconder. Mesmo que não saiba a solução definitiva, tem que conversar com quem tem propostas, sugestões, e adequar e usar as melhores ideias para poder resolver problemas. Boa noite. A cidade no momento está passando por algumas situações financeiras, que a prefeitura está deixando de saldar alguns compromissos financeiros. Eu queria saber como é que você vai dirigir essa cidade enfrentando essa situação. Ótima pergunta. É muito simples isso. Primeiro, a prefeitura só está passando por essa situação porque o orçamento da prefeitura tem um comportamento igual ao orçamento da sua casa. Você sabe quanto é o seu salário. Todo mês o seu salário é igual. Não adianta chegar um dia você falar assim, eu quero comprar um carro que custa 100 mil reais, se você não ganha para pagar um carro de 100 mil reais. O que a prefeitura fez? Em 2010, a receita do município foi 680 milhões de reais. Foi 720 milhões de reais. Em 2011, ela fez um orçamento dizendo que ia arrecadar 950 milhões. Arrecadou 680, que foi uma queda de em torno de 4% da arrecadação. Eu vou fazer orçamento dentro da realidade possível de arrecadação. E só vou gastar o que estiver arrecadando. Quando você acompanha mês a mês quanto está entrando de dinheiro, você gasta bem o dinheiro que entra. Quando você vive numa fantasia de que vai entrar 1 bilhão de reais, como é o orçamento desse ano, 1 bilhão e 60 milhões de reais, e sabe que só vai entrar 700 milhões de reais, você gasta 300 milhões. O ano passado virou um déficit de 150 milhões de reais. Por isso que ficou os 3 primeiros meses pagando a dívida anterior. Por isso que hoje ProSaúde está atrasada, a cesta básica está atrasada, a Goldnet, que é o sistema de computação da prefeitura, não está pagando, está desligado, os computadores não têm acesso. Se você quiser saber lá quanto que pagou a semana passada no site da transparência, tudo isso foi para o espaço. Por quê? Os computadores são alugados, os carros são alugados, as ambulâncias são alugadas, as máquinas de xerox são alugadas e paga-se 45 centavos. Cada vez que imprime uma folha de papel na prefeitura, a prefeitura paga 45 centavos. Se você for tirar no comércio, no meio da rua, você paga 20, 25 no máximo, 10 centavos em algum lugar. A prefeitura paga 45 centavos e tem a obrigação de cada máquina tirar 3 mil cópias. Então cada máquina de impressora custa R$ 1.300 por mês para a prefeitura. Você vai no supermercado, você compra uma boa máquina por 500 e compra toner ou tinta, ou seja lá o que for, todo mês para a máquina, que não precisa disso. E aí você consegue... Então o dinheiro da prefeitura está sendo rasgado, está sendo jogado no lixo, está sendo mal gasto. Como eu vou administrar a prefeitura? Fazendo um orçamento dentro da realidade, trabalhando com as indústrias, porque quem é o maior contribuinte da receita da cidade? São as indústrias. Então, trabalhando em sintonia com as indústrias, para quando tem um momento de crise, você adequar a receita da prefeitura a esse momento de crise, gastar bem o que tem e utilizar o máximo possível de recursos do governo federal e estadual. Hoje a gente, infelizmente, vive um conflito de partidos, de siglas,
entre governo municipal com estadual que limita a possibilidade de captação de recursos para a nossa cidade. Eu vou trabalhar com o governo federal e com o governo estadual, porque eu acho que quando você é prefeito, você tem que tirar a roupa do partido e vestir a roupa da cidade. Você tem que defender a comunidade, não interessa com quem você vai falar, e não ficar jogando pedra nos outros. Então, eu sei como administrar a cidade, porque eu estou há 28 anos lá dentro, trabalhei com diversas administrações, sempre procurei aprender, então me inteirei sobre como é essa questão da receita, como é a questão da despesa, como fazer para melhorar a receita e como fazer para não gastar o que eu não ganho. Agora na minha campanha mesmo, a minha campanha é a mais pobrezinha de todas. A do Toninho também é pobre, igual a mim, coitado. Então nós estamos no mesmo nível. Mas as outras campanhas são muito caras. Eu não contrato uma pessoa se eu não tiver dinheiro para pagar no fim do mês. Eu não vou contratar primeiro para depois ver se o dinheiro vai chegar. Se eu não consigo dinheiro, e hoje eu não tenho ninguém contratado na minha campanha, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Então eu prefiro o dinheiro que entrou, eu faço meu panfletinho e vou entregar eu de mão em mão, de porta em porta, conversando com as pessoas, dando meu recado e assumindo compromisso olho no olho. Porque eu sei como resolver. Eu sou um engenheiro que me preparei para ser prefeito de Cubatão. Durante a minha vida na prefeitura, como foi dito aqui, eu fui chefe, eu fui diretor, eu fui secretário, eu trabalhei com a área de saúde quando teve epidemia de cólera. Precisava de um engenheiro para trabalhar na epidemia de cólera lá, porque tinha umas questões da questão da cloração das caixas d'água. Quem foi o engenheiro que se apresentou? Fui eu. A Defesa Civil, uma época, precisava de uma assessoria, alguém que fosse aprender análise de risco, eu fui. Quando o aterro sanitário ia fechar, porque tinha tomado uma multa da CETESB de 150 mil reais, quem foi o engenheiro que foi aprender a mexer com lixo, saber como era essa questão de reciclagem e tal? Eu me apresentei, fui lá e aprendi. Então, eu tenho uma vida de aprendizado. Eu sei que não se deve gastar o que não se arrecada. E eu sei como gastar bem e não queimar dinheiro como se queima hoje alugando tudo. Quando terminar esse governo, infelizmente, não vai ter um carro na prefeitura, por exemplo, e ambulância também, que é alugada. Agora, se a gente fizer leasing, a gente paga como se fosse um aluguel, só que ao final de 3 anos, o bem vira patrimônio público. E se eu quiser renovar a frota, eu renovo, mas eu já tenho de onde começar. Quando você fica pagando aluguel, que nem é hoje, em 1 ano e 3 meses, você comprava os veículos que tem lá. O contrato é de 3 anos. Então, no término do contrato, o dono da empresa comprou 2,5 vezes a frota que está alugada para a prefeitura. E a prefeitura, quando terminar os 3 anos, não tem nada. Torrou dinheiro. Eu não torro dinheiro. Eu sei como gastar, cuido bem das minhas coisas e vou cuidar bem do que é público. Porque eu sou um servidor público. Eu nunca me locupletei, eu nunca tirei vantagem de ser servidor público. A minha pergunta, eu primeiro vou fazer uma colocação. A gente às vezes fica comentando, falando de alguns problemas aqui da cidade. Eu vejo que, na minha concepção, no meu ponto de vista, que esse governo atual, ele perdeu uma grande oportunidade de causar uma boa impressão na cidade. Eu sei que aqui tem muitos petistas, mas eu não estou falando para agradar ninguém, estou falando do meu ponto de vista. Entregaram 9 de abril, esse ano, e faltando poucos dias, poucos meses para as eleições. Eu acho que isso é uma judiação. Eu acho que o povo de Cubatão já sofreu tanto, já apanhou tanto, que fazer isso é uma falta de respeito com a população. Entregar um cinema, faltando poucos dias das eleições, é uma falta de respeito com a população. Eu acho que entregar aquela praça na Vila São José, em época de eleição, hoje, agora, no mês de abril desse ano, é uma falta de respeito com a população. Porque tiveram 4 anos para fazer. Mas tiveram também o começo do ano, porque o dinheiro para onde foi? Marcelo, você Oi? tem uma pergunta para fazer o candidato? Eu vou fazer a pergunta, mas primeiro eu tenho que passar um pouco uma mensagem. Porque vamos lembrar Vou que começar. o candidato aqui é o Pedro de Sá, Tá. e a pergunta deve ser dirigida ao candidato. Estou fazendo a pergunta, vou chegar lá. Então, Você me atrapalhou, mas não tem problema. Eu quero saber do candidato. A gente vê vários imóveis sendo alugados. Imóveis de 10, de 15, de 20, de 40 mil reais. E nós também sabemos que a prefeitura tem vários imóveis. Imóveis que não são usados. Alguns terrenos que estão abandonados. Alguns imóveis que estão cedendo para as pessoas morar de graça.
Eu quero saber primeiro o que ele vai fazer com os imóveis que a prefeitura já tem. Inclusive tem um prédio que está abandonado. Não reforma, mas reformas os imóveis particulares. Eu quero saber também, a gente vê as creches hoje, tudo terceirizada. A prefeitura paga 400 e alguma coisa por cada criança nas escolas, nas creches. Eu quero saber se ele vai continuar com esse processo de terceirização. Eu também quero saber, a gente vê hoje o sistema de transporte, todo mundo fala, bate no peito que é o melhor. Eu quero ver o pessoal ficar final de semana no ponto de ônibus, indo para o Vale Verde, indo para o Casqueiro, indo para as Cotas. Nós não temos hoje um transporte, vamos dizer assim, Marcelo, inteligente. Calma que eu quero fazer pergunta. Uma pergunta por Mas pessoa. se você não deixar eu fazer, fica difícil. Você já fez a pergunta. São 3 perguntas. Não é 3 perguntas. Então tá bom, terminei então. Tá bom? Mas mesmo assim eu consegui passar o que eu queria. Tá bom, agora vamos à resposta do candidato. Ô Marcelo, obrigado pelo apoio. Mas deixa eu te falar. Bom, vamos começar pelo edifício Castro. Que eu acho que foi dele que você falou quando tem um prédio lá que não é reformado, não sei. Edifício Castro são 80 apartamentos que podiam servir de moradia, poderiam estar servindo de moradia, e se a prefeitura não quer mais ficar pondo dinheiro lá, ela faz um acordo com a iniciativa privada, porque esses apartamentos têm que ser vendidos para alguém. Então, eu entendo que a gente tem que fazer o orçamento. A estrutura daquele prédio está em perfeitas condições. O problema do prédio é a escadaria, que você não pode utilizar, não tem condição de evacuar uma hora que precisar, uma emergência, e por conta disso esse prédio não tem condição de ser utilizado hoje. Como fazer? Obra de engenharia. Constrói uma escadaria fora dos blocos do prédio, no centro das 2 torres, interliga, eliminando um quarto de um dos apartamentos. Então são 4 apartamentos por andar, cada apartamento tem 2 quartos. Você interliga isso daí nessa escadaria central, atende os 2 prédios, garante possibilidade de evacuação, garante possibilidade de uso e disponibiliza isso para a comunidade como moradia. E uma das coisas que faz parte do meu projeto também é que eu acho que a gente tem que ter um projeto habitacional não só para quem é invasor, mas para quem paga aluguel a vida inteira na cidade e nunca teve oportunidade de ter uma casa própria. Então, eu tenho formatado mais ou menos como seria essa transferência utilizando... mas a Caixa Econômica Federal tem uma ação que impede de vender. Tem que fazer um TAC com a Caixa Econômica Federal para viabilizar a liberação do prédio. Ela nunca mais vai receber de ninguém coisa nenhuma ali, então aquilo lá virou um investimento do governo federal a favor da população de Cubatão. Isso tem que ser formalizado junto com o Ministério Público, quem mais tiver que participar, e viabilizar o uso daquele prédio. A questão dos imóveis alugados que você falou, eu fiz uma vez uma avaliação do imóvel para ser alugado e a gente chegou no valor de R$7.800 numa primeira momento, depois pediram para retificar, a gente chegou em 8.300. Quando publicou no jornal, o imóvel foi alugado por R$17 mil. Isso para mim é roubo. E isso não vai acontecer no meu governo. Eu acho que a gente tem, como você falou bem, tem, por exemplo, a cozinha da comunidade lá na rua Cidade de Pinhal, que está abandonado, é um espaço que podia ter um monte de coisa construída. Tem que demolir, construir um prédio novo, claro que tem. O dinheiro que se gasta de aluguel e de reforma, tem um prédio que a prefeitura alugou, que paga R$18 mil por mês, demorou 1 ano e meio para começar a usar, gastou R$1.600.000 em reforma nesse prédio antes de poder começar a usar. E ainda não tem condição plena de uso, porque o elevador que foi instalado lá não atende a necessidade dos portadores de necessidades especiais. Então, quando eu digo que a gente vai governar de forma diferente, usando criatividade para gastar melhor o dinheiro e aproveitando os espaços que tem. Tem um terreno aqui na Vila Nova, que também é da prefeitura, que já foi usado como estacionamento de caminhão, com um monte de coisa. Tudo ao léu do poder público. O poder público tem as áreas e abandona as áreas. Então a questão do caminhoneiro tem que ser tratada também com atenção especial, porque tem um monte de gente que é caminhoneiro e não tem lugar para largar o caminhão e não pode entrar na cidade, e também não pode largar na beirada da cidade, porque senão o caminhão é roubado. Então a gente tem que cuidar dessas questões todas na cidade. Eu vou gastar o dinheiro com seriedade, não vou ficar alugando imóvel a Bangu. Acho que a questão das creches, para não
enquanto vai construir a creche, você não tem também como romper essa questão das creches terceirizadas. Você, no primeiro momento, tem que manter, porque as mães precisam de lugar para deixar seus filhos para poder ir trabalhar. Tem que mudar a forma de funcionamento da creche, que não pode ter férias no meio do ano e no final do ano. Precisa ter funcionamento contínuo, porque as mães não têm férias 2 vezes por ano. Mas a gente vai, primeiro, acompanhar como funcionam essas creches. Segundo, viabilizar que o poder público possa ter as creches e aí gradativamente ir substituindo. Mas num primeiro momento tem necessidade de manter vaga de creche terceirizada, porque nós não temos condições de atender todas as crianças que precisam de creche dentro da rede de creches que a prefeitura dispõe. Mas isso não é o que eu falei. A gente tem que criar um planejamento para poder atender. E outra coisa, construir creche onde ela é necessária, construir escola onde é necessária. Construir uma escola dentro do Parque Anilinas, que não tem o menor sentido. Então a gente vai construir onde precisa, pega a gente, criança no ônibus, lá na Vila Esperança, para levar para a escola lá no Céu, lá, ou no Anchieta. O certo era construir uma escola lá na Vila Esperança, não continuar botando dentro do ônibus e levando de um lado para o outro. Criança passeia mais de ônibus do que estuda aqui na nossa cidade. Então a gente tem que rever a forma de governar. Eu vou fazer tudo diferente, muito pouca coisa eu vou aproveitar, porque muito pouca coisa dá para ser aproveitada. Agora, pode ter certeza, prestação de contas e transparência não é oba-oba para festinha de prefeito, é o momento de dar conta daquilo que está acontecendo. Então eu vou ter transparência o tempo inteiro, eu vou andar no bairro e vou prestar conta e vou escutar crítica, porque quem é prefeito não pode ter medo de escutar crítica. Então a minha proposta é ser um prefeito que está junto com a comunidade, que acompanha os problemas e resolve em conjunto com a comunidade. Não sei se eu respondi todas, porque você fez um monte, mas basicamente a grande mensagem que a gente está trazendo aqui hoje, nós temos um projeto. Esses problemas que você falou, a gente também está enxergando. A questão dos prédios largados, a questão do edifício Castro, do teatro, do dinheiro mal gasto com aluguéis, enfim, tudo isso daí foi o que levou a gente a ser candidato a prefeito. Muita gente fala assim, por que você não é candidato a vereador? Porque eu fui ajudante, engenheiro, chefe, diretor, não sei o que lá, profissionalmente a minha carreira exige que eu seja candidato a prefeito, ainda que eu nunca tenha disputado uma eleição, mas eu estou preparado para ser prefeito, para governar decentemente e para gastar o dinheiro como ele deve ser gasto, para poder fazer mais coisas. Sim, como você pretende fomentar isso? Porque as pessoas dizem, a gente vê e escuta, e o Roberto sabe disso, que são veículos pequenos, em detrimento de outros que vêm com interesse particular, né? Trazem jornais de fora, pagam um absurdo e abandonam o que a gente tem tentado fazer há muitos anos aí. Você conhece um pouco da luta, não só da TV Polo, mas do Jornal da Vila Nova, e é isso que eu queria saber de você, essa parte de comunicação, porque somos entidades sem fins lucrativos, em detrimento de pagar 40 mil reais para vir gravar uma festinha aqui, e isso incomoda bastante quem está na área. Simone, em primeiro lugar, eu vou falar de uma coisa que até eu não sou um profundo conhecedor, mas eu acho uma vergonha que a concessão de televisão seja dada no nosso município e a televisão esteja lá em Santos. Você quer a TV aberta aqui, não é a TV Polo. A TV aberta aqui é a TV Unisantos, que foi dada para a Igreja Católica, e você não encontra nem escritório da TV aqui, está lá em Santos. Então, quem quiser ter TV no nosso município, concessão, eu vou brigar com o governo federal para que a TV Polo vire uma TV aberta que tenha acesso para todo mundo. Porque não tem sentido virem aqui, usam o endereço de Cubatão, é TV, é rádio, é todo mundo. Agora todo mundo vai embora daqui. Então a gente vai valorizar quem é daqui, quem quer ficar aqui, quem trabalha para realmente apresentar a cidade. Eu quero que a cidade
esteja na televisão. E uma TV que usa só o endereço de Cubatão e está lá em Santos, pode trocar quantas vezes quiser na Unisantos que você não vai ver nada de Cubatão. Então, se toda cidade tem direito a ter uma TV aberta, que seja por alguém que é da cidade. Porque se não tivesse ninguém que faz televisão em Cubatão, mas tem, e tem que ser ajudado. E tem que ter o apoio do poder público para fazer valer a força de quem tem vontade de trabalhar, e só está faltando o apoio realmente do poder público para fazer acontecer. A política nessas horas ela é essencial, e você pode contar que eu vou estar ao lado do pessoal da comunicação, do pessoal do rádio, do pessoal da televisão, porque eu entendo que uma cidade cresce, uma cidade fica forte quando todos trabalham com o mesmo objetivo: valorizar o trabalhador da cidade em todas as áreas. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Pedrinho. Parabéns aí pelo evento, pela sua presença aqui. Pedrinho que eu conheço muito, o pai dele aí que foi nosso presidente do Conselho de Saúde. Há 10 anos atrás nós estamos no Conselho. A sua irmã também deu um grande apoio para a nossa entidade aqui quando nós somos presidente há 4 anos atrás e montamos aqui o curso de padaria, outros cursos aqui, foi com a ajuda da sua irmã. Eu, em nome da sociedade, também quero agradecer. Mas a pergunta que eu ia lhe fazer é como você viu e ainda está vendo aqui na nossa cidade derrubando muros de colégios por preços enormes, como foi aqui no nosso Lorena, 2.450.000 reais, 1.500.000 mais 900.000 de tratamento, gastaram pela metade, fizeram meia quadra só com grades e o resto ficou muro. Como você vê essa atitude na sua administração? Você concordou com isso ou concorda e vai acontecer isso? Obrigado. Valeu, Léo. Bom, primeiro eu agradecer realmente pelo elogio para minha irmã, uma menina que trabalha muito e que infelizmente não foi reconhecida nessa administração e sempre procurou ajudar. E aí eu lembrei da fábrica da comunidade, que eu não comentei. A fábrica da comunidade ela foi praticamente desmontada. Ela foi entregue ela foi terceirizada, foi entregue para uma ONG, e todo o trabalho que a fábrica fazia de relação com a comunidade foi se perdendo. E a formação que a fábrica tinha que oferecer, por exemplo, a gente podia ter cooperativas de lavadora de roupa, de passadeira, de gente para limpar. Hoje em dia a fábrica não presta o serviço que devia prestar. Então eu lamento, e a fábrica vai ser reativada de forma a preparar a gente para ter algum tipo de receita. Não fazer coisas que não geram nada, é passatempo. A fábrica da comunidade virou passatempo. E não pode ser passatempo, a fábrica tem que realmente gerar renda, criar novas formas de geração de renda. A questão da troca de muros pela grade, eu acho muito engraçado, porque eu fui diretor de obras 3 vezes. Todas as vezes que eu fui diretor de obras, os diretores de escola chamavam lá e falavam assim: pelo amor de Deus, fecha esses buraquinhos do elemento vazado, porque o pessoal de fora perturba as aulas de educação física, mexe com as meninas, a droga passa através da grade. Aí veio uma professora, que eu acho que ela nunca conversou com os diretores de escola, arranca todos os muros de escola e bota a grade. Então, ou os diretores me fizeram de trouxa todas as vezes que eu fui diretor de obras, ou a professora nunca conversou com os diretores de escola. Então, essa questão da mudança de paradigma, eu acho que é uma questão que tem que ser reavaliada. Mas eu hoje não sairia por aí arrancando grade e botando muro só porque eu não gostei de trocar. Eu acho que a gente tem que, já que está com a grade, agora vai conviver com ela. A gente vai criar a função, ampliar os inspetores de pátio, os inspetores de alunos, que trabalhem realmente para manter o funcionamento adequado da escola. Quando eu falei de inteligência policial, a gente também tem que usar a questão das câmeras para identificar se tem tráfico de droga no entorno da escola. Isso tem que ser combatido de forma que a tecnologia, inclusive, nos permite. Então, se me perguntar se eu concordo, não concordo, porque não foi isso que eu ouvi a vida inteira. Mas eu também não sou cabeça dura de achar que não muda. Então, se mudou o conceito, a gente vai se adequar a ele e vai fazer com que seja bem utilizado, com que seja remediado uma situação aparentemente ruim, e a gente dê condições de trabalho para quem está dentro da escola e garanta a segurança dos alunos, dos professores e de todos os que estão por lá.
eu acho que não tem o que falar. Eu discordo, mas a vida é feita de momentos que a gente discorda, supera e acha novos caminhos para tirar proveito mesmo das coisas ruins. Queria saber do candidato a opinião dele sobre o impacto do cartão servidor no comércio local, se ele pretende dar continuação ao cartão, caso ele seja eleito, e se pretende estender o cartão para outras cidades. Estender para outras cidades não é competência do prefeito de Cubatão. Eu falei disso daí ontem, o uso do cartão em outras cidades. Eu diria o seguinte, eu acho que deve continuar o cartão, mas eu fiz 3 observações ontem numa entrevista que eu dei para o jornal. Primeiro, o cartão não cumpriu a função. Se foi injetado 80 milhões de reais na economia do nosso município, não melhorou o salário do pessoal que trabalha no comércio, não melhorou, que justifica 80 milhões de reais, a situação do comércio, a qualidade do comércio, ela permaneceu igual. Por quê? Porque uma grande parte do comércio não tem acesso a esse recurso. O recurso está indo para agiotagem, lamentavelmente, para posto de gasolina e para refeição. Então, também. Mas o que eu digo é o seguinte, eu acho que o cartão pode continuar, deve continuar, mas ele tem que ser rediscutido, ele tem que possibilitar acesso a todo comerciante. O pequeno comerciante da nossa cidade não está usufruindo desse benefício, e pior, a população está pagando a conta, porque o comércio aumentou em 15, 20% o valor das mercadorias por conta de receber o cartão e desculpa de novo. E esse dinheiro só chega para o comerciante com 40, 50, 60 dias depois. Então, e agora às vezes não está chegando, tem gente que não está recebendo, não está aceitando o cartão, porque também é outra coisa que não foi paga no último mês. Então tem comerciante que está aí com mais de 50 mil reais para receber referente ao cartão, que não foi repassado. Mas, então eu acho que a população não pode pagar a conta do cartão servidor. Eu acho que o comércio tem que, como um todo, conseguir usufruir desse benefício, e os maus usos do cartão têm que ser verificados e tem que ser adotada uma medida que não permita o que está acontecendo. Mas eu acho que o cartão foi uma boa medida no primeiro momento. O que falta, como tudo, é você monitorar, acompanhar, melhorar e dar condições desse benefício realmente ser usufruído por todo mundo. Vou chamar não espante, porque ele é poeta por natureza. Gente, meu nome é Ládio, não é pergunta que eu vou fazer para o candidato, mas eu estou surpreso, Pedrinho Tosta, porque eu o conheço de muito tempo, inclusive seu pai, e realmente você está preparado para dirigir a nossa cidade. Se houver surpresa, não fique, não é surpresa para você não, porque essa explanação foi muito boa e poderia fazer em outros lugares. Eu queria dizer que meu pai falava para mim quando ainda jovem, um texto talvez de Rui Barbosa, que dizia assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Mas você é um homem honesto, que eu já li a sua biografia e o seu pai, e você está preparado. Eu queria dizer a todos que a nossa sociedade de melhoramento vai começar a partir de agora, é uma nova gestão. O presidente está aqui, nós vamos fazer reuniões aqui, estamos convidando a todos que queiram se associar, e nós vamos fazer com que essas ideias sejam implantadas se o Pedrinho Tosta for eleito. Quero agradecer a todos vocês, o presidente vai falar também, mas nós vamos estar aqui de braços abertos. E para não dizer que eu não falei da fase poética, né? O presidente citou aqui, tem muitas mulheres aqui. Eu fiz um poema dias atrás assim: observar o nascer de um novo dia, ouvindo os pássaros dando-nos coragem e fé, que seria desse mundo de alegria se não fosse de Deus a sabedoria, criando uma joia rara, a mulher.
Em nome da diretoria, eu quero agradecer a todos os presentes. Para finalizar aqui, eu vou passar a palavra para o Pedrinho. Fico honrado porque é o primeiro encontro e é o primeiro candidato que veio aqui, deu a cara, a tapa, vamos dizer, para a comunidade, expôs, explanou seu plano de governo. Ele foi o primeiro a participar desse evento, é o primeiro evento. Eu fico muito feliz. Nas palavras do Eladio, eu falo que o candidato está preparado para ser o futuro prefeito de Cubatão. Espero que a gente possa trabalhar junto, se for prefeito. A sociedade está de portas abertas para todos. E para a gente, estamos muito felizes por ter você aqui presente. Ok? Obrigado. Bom, eu quero só finalizar agradecendo a todos pela oportunidade de estar aqui, agradecer ao Eladio pelas palavras, o Sidney, o Roberto e todos os que falaram, Léo, Paulo, Marcelo, enfim. Eu quero dizer que para mim é uma alegria poder estar aqui me apresentando, estar aqui trocando ideia. Eu acho que a gente só chega a algum lugar se mais gente acreditar naquilo que a gente está propondo a fazer. E eu realmente acredito que a minha união com vocês vai garantir um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim, para todas as gerações que vêm por aí. E eu espero trabalhar junto com todo mundo que está aqui, e eu tenho certeza que a gente vai chegar lá, porque pesquisa não decide eleição, conversa fiada não decide eleição, um monte de coisa que falam por aí não é o que decide eleição. O que decide eleição é compromisso, é verdade, é vontade de trabalhar. E isso dentro do meu grupo não falta para ninguém. Os candidatos a vereadores que me acompanham têm se empenhado dia e noite para dar esse recado, para trabalhar com seriedade e para mostrar que pode ser feita política sem dinheiro, que pode ser feita política com compromisso e com honestidade, com correção e com trabalho. Obrigado a todos, uma ótima noite para vocês e estarei sempre à disposição toda vez que for chamado para vir aqui, porque é assim que a gente deve governar. Muito obrigado. Prefeito é Pedro de Sá.